Ok, então, pessoal. Durante esse período de férias, um dos livros que eu li é um que eu vou compartilhar com você hoje aí. E eu acho que ele tem tudo a ver como primeira mensagem do ano que eu poderia trazer para vocês, né? Primeira mensagem do ano que eu li, entendi e eu disse, poxa, isso é bom e interessante, gostaria de compartilhar com o pessoal. Então nós vamos dar uma pausa no nosso livro de Atos, né? E hoje nós vamos usar um texto um pouco diferente. Tranquilo para vocês? Então tá. Antes de falar o livro, meu objetivo com esse momento hoje é nos incentivar a conhecermos Deus de uma forma cada vez mais perto e profundo. Afinal de contas, esse é o grande objetivo de nós estarmos aqui, conhecermos, entendermos esse Criador que nos amou, entregou seu Filho e pede para que nós andemos com Ele. E eu acho que muitas vezes nós nos acomodamos com aquilo que a gente já conhece e parece até que é tudo que a gente conhece. Então, eu fiquei pensando aqui em 3 possibilidades. Imagina alguém que está em Caxias do Sul, na sua televisão 40 polegadas ou mais, sentado olhando um vídeo sobre o mar. E aquela pessoa, talvez, depois de ter assistido aquele vídeo, ela possa dizer assim, conheço o mar. Será que ela conhece mesmo? Se ela pegasse o carro, saísse de casa, dirigisse alguns quilômetros e chegasse até a beira do mar, talvez ela ia dizer, pois é, olha que interessante, agora eu conheço o mar. Sei que é salgado, sei que tem ondas, ora fortes, ora mais tranquilas, é legal, eu acho que eu conheço o mar. Mas se alguém chegasse para ela e dissesse, não quer entrar no meu barco? Ficar 10 dias no mar. E ela dissesse, ok, eu acho que eu quero aceitar essa proposta. E ela entra nesse barco e vai, fica 10 dias. Ela descobre espécies marinhas, ela consegue mergulhar um pouquinho e tudo mais. E depois de 10 dias, talvez ela fosse entregue num porto e ela diria o quê? Agora sim eu conheço o mar. E eu pergunto para você, ela conhece mesmo o mar? Não. Ela sabe o que é o mar, ela entende alguma coisa do mar, ela até passou 10 dias em contato direto com o mar, mas ainda tem muita coisa para essa pessoa conhecer. Para você ter uma ideia, nós conhecemos mais o universo que nos rodeia, o espaço, do que o oceano que está no nosso planeta. Então, com Deus funciona da mesma forma. Nós, às vezes, nos contentamos em ver Deus na tela 40 polegadas, às vezes a gente até vai lá molhar os pés na água, de vez em quando a gente até dá uma mergulhadinha, pega umas ondas, quem sabe até a gente, às vezes, de vez em quando entra num barquinho. Mas será que a gente conhece Deus? E é esse o desafio que eu tenho para nós nesse ano de 2022. Conhecer de forma cada vez mais profunda Deus. E tem tudo a ver com um livro, que é um dos que eu li nessas férias, que hoje nós vamos ver. Era uma vez um homem com uma vida muito tranquila. Esse, talvez, se você olhasse para ele de uma forma rápida, ia dizer, esse homem está feito na vida. Está com os bois na sombra, esse não precisa de mais nada, esse sim é tranquilo. Ele tinha propriedades incontáveis de plantações, de animais. Ele tinha 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. Esses filhos se davam muito bem,
e eles estavam a todo momento fazendo festas uns com os outros, e esse pai de vez em quando ia lá e intercedia diante de Deus por seus filhos, porque ele era um homem temente a Deus. E quem sabe nós olhássemos para esse homem e dizer: esse cara anda com Deus, conhece Deus e não precisa de mais nada na vida. Ele já garantiu sua própria subsistência, ele já garantiu a subsistência dos seus filhos, ele já garantiu a subsistência dos seus netos, quiçá dos seus bisnetos, de tanta riqueza que esse homem tinha. Sabe de quem eu estou falando? De Jó. E hoje eu quero que a gente olhe de forma panorâmica algumas coisas a respeito desse homem. Porque quando esse homem estava com essa vida toda tranquila e extremamente tranquilo, eis que sem que ele soubesse acontece uma situação celestial fora do seu próprio controle, que ele sequer imaginava que isso pudesse acontecer. Qual é a situação? Bom, os anjos vão lá conversar com Deus, e entre eles está o próprio Satanás. É um livro poético, tá? Então ele tem uma linguagem poética, fique tranquilo com isso. Porque às vezes o pessoal fica pensando: mas como é que é essa história? É um livro poético, e o objetivo dele é ensinar sabedoria. E aí então, quando esses anjos vão se apresentar, lá está Satanás. E Deus pergunta para ele: e tu aí? O que está fazendo? Qual a resposta dele? Eu vim de perambular pela terra, né? Tu me jogou para lá, a única coisa que eu posso fazer é ficar perambulando para lá, perambulando para cá e tudo mais, e esse é o que eu tenho feito. E aí então, Deus sabe de antecedência que Satanás tem uma acusação seríssima contra Deus, e Satanás está prestes a lançar essa acusação diante dele. Mas é óbvio que Deus já sabe de antemão tudo o que se passa na cabeça dessa criatura. E Deus, então, sabendo de toda a história, que Satanás ia confrontá-lo, já chama a atenção dizendo: se tu anda pela terra, já reparou no meu servo Jó? Já deu uma olhadinha, né? Viu como ele é íntegro? Viu como ele é correto? Viu como ele é direito? E aí então Satanás só precisava disso para expor a sua acusação. Qual é a acusação que Satanás tem para ele? Qual é a acusação que Satanás tem? Ela é baseada em duas partes. Primeira acusação que Deus tem, que Satanás tem para Deus, é dizer assim: Jó só te adora e pessoas só se aproximam de você por causa das bênçãos que você dá a eles. Pessoa nenhuma no mundo, Deus, te ama pelo que você é. As pessoas só te amam pelo que tu pode dar para elas. E Jó não tem razão em te adorar? Afinal de contas, dos homens que estão ali ao redor dele, ele é o mais rico que se pode ter. Então é claro que com todas essas bênçãos aí, ele vai te adorar. Mas ele não te adora por quem tu é, ele te adora porque tu tens dado para ele bênçãos. E ninguém te ama mais do que suas próprias bênçãos e do que sua própria família. E a acusação ainda é dupla, porque no capítulo 2, nós já vamos ver isso, a acusação continua. Porque quando Jó é aprovado nessa primeira parte, nós já vamos ler, ele ainda vai fazer uma segunda acusação. Ele diz: ninguém te ama mais do que a si próprio. Mexe na saúde de Jó, tira a boa saúde dele, coloca ali ele numa situação de enfermidade, e tu vai ver que ele te amaldiçoa. Então Satanás tem uma grande acusação para Deus. Ele vai dizer para o Todo-Poderoso: ninguém te ama por quem tu é, as pessoas só te amam porque elas ganham bênção e
elas têm boa saúde. Ninguém pobre e doente vai te adorar. Esse é o grande desafio que Jó tem, que Deus vai permitir que Satanás descubra. E algumas pessoas perguntam, tá, mas por que Jó sofreu? Ele não era correto, ele não era justo, ele não era bom. Tem até livros escritos por que o justo sofre, usando o livro de Jó. Sabe por que Jó sofreu? Porque Deus o transformou no advogado de defesa dele. Deus podia simplesmente ter dito, Satanás, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Eu sei que Jó me ama, independente do que ele tem, independente da saúde dele, eu sei que ele me ama. E isso seria suficiente, porque já é a voz de Deus confirmando que tudo está bem. Mas Deus dá a Jó um privilégio. O privilégio de ser o seu advogado de defesa diante de Satanás. E Deus diz, quer mexer com ele? Vai em frente. Está liberado. Pode fazê-lo. Quer me testar? Quer testar o meu amigo Jó? Por favor, vá diante disso e leve esse teu plano a cabo. Agora nós podemos ler então Jó capítulo 1, do versículo 6 ao 12, que é a primeira prova de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão de temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor respondeu a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. E não foi assim 6 meses que se passaram, foi de um dia para o outro. Jó simplesmente perdeu tudo. Tudo. Satanás, ele vem com uma tese que é uma tese muito boa, que Deus não pode ser amado por quem ele é amado pelo que ele dá. Agora pensa nas pessoas que estão ao teu redor. Se você descobrisse que essas pessoas só estão ao teu redor porque você pode dar para elas o que elas querem, como você se sentiria? Você tem algo, as pessoas precisam desse algo, talvez para viver, ou alguma coisa assim, e elas então te cercam de mimos, de amizade, de um monte de elogios e tudo mais, elas te bajulam. Por quê? Porque você pode dar para ela o que elas querem. Como você levaria em consideração essa bajulação? Complexo, né? Você saber que as pessoas, na verdade, não te amam por quem você é, mas te amam por aquilo que você pode fornecer a elas. Na verdade, você está sendo parasitado por elas. Elas estão sugando de você aquilo que elas querem, mas no fundo, elas não gostam muito de você. Essa foi a acusação que Satanás trouxe. E, na verdade, aqui nós descobrimos que talvez Jó foi o primeiro livro e que o próprio Satanás tem a melhor definição de religião. Porque não há melhor definição de religião do que essa. Você tem uma divindade, você tem que dar para essa divindade o que ela quer.
Se ela quer uma peregrinação, você vai andar a pé. Se ela quer uma vela acesa 7 dias, tu vai lá acender uma vela. Se ela quer um monte de pipoca numa esquina, você vai lá e lança a pipoca na esquina. Se ela quer uma oração de 5 horas, você vai lá, se ajoelha e você faz uma oração de 5 horas. Se ela quer que você leia a Bíblia, você vai lá e você vai ler a Bíblia. Tudo isso achando que você está agradando essa divindade. Então, na verdade, se nós temos esse conceito de religião, nós devemos abandoná-lo agora. Nós devemos parar com isso agora. Porque se esse é o nosso conceito de religião, nós estamos fazendo a coisa completamente errada. E nós estamos dizendo que Satanás está completamente certo. Deus, essas pessoas só te adoram porque elas podem tirar de você algum benefício. Esse é o tipo de religião que leva as pessoas cada vez mais para o fundo do poço, cada vez mais longe do amor do seu Criador, e elas criam cada vez mais mirabolâncias para alcançar o favor de uma divindade que no fundo já virou as costas para elas, porque esse tipo de coisa não move a Deus. Satanás foi a figura da Bíblia que melhor definiu religião como muitas pessoas entendem hoje. Religião não tem a ver com isso. Mas ele foi lá e colocou a sua acusação. E Deus disse, ok, esse Jó vai ser meu advogado de defesa. Toca em tudo que ele tem. Está liberado. Pode fazer com ele com as coisas dele o que você quiser. Então não pode tocar nele. Isso já nos ensina muito sobre a soberania de Deus e sobre a limitação que Satanás tem. Ele só vai aonde Deus permite que ele vá. Quando Deus diz, até aqui acabou a tua ação, até ali acabou a ação dele. E aí então Satanás vai lá e tira tudo, em um só dia, tudo o que Jó tinha de bens. Tudo. Lhe foi tirado tudo. Para piorar, todos os seus filhos morreram no mesmo dia. Todos. Eu não sei o quanto você já passou por esse tipo de situação, mas levar 10 filhos para o cemitério no mesmo dia não deve ser fácil. Perdendo tudo aquilo que você tinha, deve ser mais complexo ainda. A primeira tese de Satanás fora lançada. O ataque dele foi feito. Como é que Jó respondeu a isso? Capítulo 1, versículo 21. E disse, Jó aqui está falando, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó passou com um 10 com estrelinha nesse primeiro teste. Parece que ele conhece a Deus de uma forma extremamente profunda, da qual talvez você e eu não passaríamos por essa prova. Talvez nós seríamos reprovados nessa prova. Mas Jó entendeu um princípio que talvez eu deva levar para a minha vida. E eu resumi esse versículo 21 do capítulo 1 de Jó da seguinte forma: o que uma pessoa adquire entre o berço e a sepultura não define quem ela é. Para mim, essa foi a resposta de Jó diante de Satanás. Qualquer coisa que eu venha a adquirir entre o berço e a sepultura, sejam roupas, sejam bens materiais, sejam muitos ou poucos bens, mesmo assim, nada disso define quem eu sou. A razão da minha vida não está nas coisas que eu vou adquirir. Sabe por quê? Porque Jó foi tão sábio em dizer, o Senhor deu, o Senhor o levou. Percebe que interessante? Aqui ele não disse eu conquistei. Eu trabalhei arduamente, eu fiz uma formação acadêmica, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado, eu fui lá e conquistei isso.
Ele simplesmente falou: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala isso não só para os bens materiais, mas ele fala isso para os seus próprios filhos. Ele tem a noção de que os seus filhos também são de Deus e foram só temporariamente entregues aos seus cuidados. O Senhor deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. A primeira tese que Satanás aponta diante de Deus, então, foi sumariamente reprovada. Satanás descobriu que pessoas podem amar a Deus, mesmo quando Deus tira dessas pessoas todos os seus bens materiais. Mas tinha ainda uma segunda tese. E Satanás volta lá, capítulo 2, versículo 1 a 6, olha na tua Bíblia ali. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. E agora Satanás vai colocar a segunda tese. E ele começa dizendo: pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão, fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. E Satanás então vai agora fazer a sua segunda tese. Ele vai tentar mostrar que, ok, Jó ama mais a Deus do que as coisas e as pessoas que Deus entregou para ele, mas Jó provavelmente vai amaldiçoar Deus se Deus mexer na sua saúde física. Ah, com certeza agora Jó vai cair. E aí então Satanás vai lá e enche o corpo de Jó de feridas. Ele acaba tendo que se coçar com um caco de cerâmica. Ele está lá, ele magro, irreconhecível, tanto que os seus amigos, quando vão procurar ele, não o reconhecem. E aí então, qual é a resposta que Jó vai dar? Capítulo 2, versículo 10. Na verdade, vamos no versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Morre. Talvez no desespero dessa mulher ela não consegue mais ver a situação degradante que o seu marido está. E o versículo 10 ele fala: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. É interessante como Jó, ele nos ensina que além daquilo que você ganha entre o berço e a sepultura não define tua vida, ele também disse que seria incoerente nós aceitarmos Deus quando faz o bem, e quando ele nos tira alguma coisa, não aceitar isso. Ele dizendo: pô, então agora a gente só vai aceitar o que é bom, o que é mal não. É aquele filho que vai dizer assim: pai, me dá tudo que eu quero. E o pai vai lá dizer: cara, olha, eu quero te ajudar. Não quero conselho, eu não quero sermão, eu não quero disciplina, eu só quero que você me dê o que eu quero. Pode ser? Mas filho, olha, tem que ter algum tipo de maturidade para continuar. Não, pai, me dá o que eu quero. Vai me dar um carro? Me dá um carro. Mas filho, tu precisa aprender a dirigir. Eu não quero aprender a dirigir, eu quero ter um carro. Me dá uma casa? Olha, mas uma casa vai ter gastos. Tu vai precisar fazer manutenção, tem IPTU, tem impostos. Não. Só me dá a casa, deu? Estou tranquilo. Mas tu precisa ter emprego para manter tudo isso. Eu não pedi emprego. Eu pedi mordomia. É mais ou menos assim a situação de Jó. E Jó disse: mulher, você fala como uma insensata. Se Deus nos dá o bem,
vamos aceitá-lo. Se Deus nos dá alguma coisa que não queremos, vamos entender que Ele é soberano e vamos aceitar isso. Ufa! Jó passou por um grande teste, hein? Foi tentado por Satanás, Deus o transforma no seu advogado de defesa na terra, e ele tira 10 com louvor na prova do primeiro e do segundo semestre. Está aprovado, tranquilo. O problema é que agora, fora da alçada celestial, Jó vai descobrir que muitas vezes na terra a coisa é mais complicada do que no céu. Satanás vai lá, Satanás acusa, Satanás é permitido por Deus para fazer com Jó o que ele acha, Jó vai lá e passa com louvor e você não ouve mais falar nada de Satanás na história. Ele foi embora com o seu rabo entre as pernas, admitindo que sim, um ser humano pode amar a Deus por quem ele é, independente do que ele ganha, independente da sua saúde física. Satanás foi sumariamente derrotado. Mas mal sabia Jó que Deus ainda tinha que ensinar 4 homens, mais o próprio Jó, 5 homens aqui na rodada. E agora, além de 2 testes celestiais, Jó vai passar por um teste terreno. 3 amigos dele vêm em auxílio a Jó, que estava numa situação complicada. Bildade, Zofar e Elifaz. E eles trazem um observador chamado Eliú. Essa é a parte maior do livro de Jó. Porque aqui agora eles chegam para Jó, eles olham a situação de Jó e adivinham o que eles dizem para Jó. Algo muito pior do que o próprio Satanás tinha dito. Porque eles chegam para Jó e dizem assim: bom, Jó, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa errada. Só pode ter feito alguma coisa errada. Aquilo que sequer Satanás foi capaz de acusar Jó, seus 3 amigos vão fazê-lo. Pode ficar tranquilo. Se um dia você estiver passando pela situação de Jó, Satanás já vai ter sido derrotado, mas as pessoas ao teu redor ainda vão continuar dizendo: ah, mas deve ter alguma coisa ali. Deve ter algum pecado, alguma coisa errada ele está fazendo. Eu chamo isso de teologia da retribuição. Ela é completamente avessa à graça pela qual Deus age em nossas vidas. Teologia da retribuição é aquela que diz assim: se você fizer coisa boa, Deus só vai te dar coisa boa. Se você fizer coisa má, bom, aí Deus vai trazer o castigo sobre a tua cabeça. É a grande máxima que não está na Bíblia, o pessoal fala: ah, aqui se faz, aqui se paga. Não é bíblico, mas volta e meia você escuta o pessoal falando. Mesmo que não seja assim verdade, porque muitas vezes eu já vi gente ir para a sepultura sem pagar nada do que fez aqui. Em compensação, vi muita gente que pagou alguma coisa que não fez. Então esse ditado não é lá muito correto, mas não é bíblico também. Ele fala assim: Jó, se você perder o teu dinheiro, tua saúde, teu casamento está em risco. Por quê? Porque até a tua mulher está dizendo: cara, amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Se você perdeu os teus filhos e não tem mais ninguém para herdar nada para você, se você está nessa situação, é porque você fez alguma coisa. E entre as coisas, você depois pode ler o livro de Jó com calma, mas aqui eles mais diretamente acusam ele de ser adúltero, ladrão ou louco. É só isso aí. Se os amigos acham que é isso, tu imagina que não ia com a cara de Jó, né? Deviam estar lá se esbaldando. Viu, Jó? Despencou, caiu, grande homem. Provavelmente devia estar, aquele dinheiro que ele tinha lá, isso aí ninguém enriquece daquele jeito ali não, devia estar traficando droga. Não é o que se fala aqui? O vizinho chega com um carro novo, o vizinho está mexendo com alguma coisa ilícita. Deve ter feito pirâmide de Bitcoin, deve ter feito alguma coisa, está vendendo copo da Stanley, só pode ser alguma coisa assim.
Não, a gente é assim. Os próprios amigos vão lá e falam para Jó, olha, tu deve ter feito isso. E essa é a parte mais legal, eu quero te incentivar a ler esse livro. Sabe por quê? Porque durante essa parte, Jó vai dizer 16 vezes, Deus, por quê? Por quê? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo que o motivo de um dia para o outro eu perder tudo que eu tenho, eu perder minha família, depois eu perco minha saúde, e agora vem essas criaturas aqui me acusar de estar fazendo alguma coisa errada. Deus, me mostra o porquê então. E Jó lança 16 vezes porquê. Mais do que isso, ele faz 34 queixas a Deus. 34 queixas no seguinte sentido: por que foi que eu nasci, Deus? Por que foi? Por que quando eu nasci minha mãe tinha leite no seio, em vez de estar com o seio completamente seco e me deixasse morrer com poucos dias de vida? Por quê? Por que eu pude ver a luz? Por que quando alguém, no momento que eu nasci, me permitiram ver a luz, por que eu não nasci morto? Jó vai lançar 14 porquês e ele vai fazer 34 queixas a Deus. Ele está cansado, ele está abatido, ele apanhou espiritualmente de Satanás, ele apanhou fisicamente de Satanás, e ele agora está apanhando psicologicamente dos seus amigos. E ele está clamando, dizendo, por quê, Deus? Não estou entendendo por que isso está acontecendo. E realmente ele não sabia por quê. E é legal que durante esse capítulo 3, até o capítulo 41, Deus vai responder, Deus vai trazer 70 perguntas para Jó. Ele não vai responder o porquê, mas ele vai fazer 70 perguntas retóricas para Jó. Entre elas Jó, me responde aí, onde é que tu estava quando eu lancei os fundamentos do universo? Jó, onde é que tu estava quando eu coloquei a Terra exatamente no lugar em que ela tem que estar, dentro da Via Láctea, no ponto de habitação de vida do sistema solar, girando uma estrela anã amarela, que geraria vida, traria calor, poderia ter água líquida? Onde é que tu estava nesse momento? Onde é que tu estava quando com a palma da minha mão eu medi a quantidade de água que ia conter essa esferinha azul que você chama de planeta Terra? Onde é que tu estava quando com uma balança de precisão, igual aquela que o Charles usa para medir a farinha para fazer o bolo, eu medi o pó da terra? Onde é que tu estava? Deus vai fazer 70 perguntas desse tipo para Jó. E o que vai acontecendo é que Jó vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, e as suas queixas passam nada quando ele descobre quem realmente Deus é. Vá para o capítulo 42 de Jó, mas te incentivo a ler do 3 ao 41 ainda essa semana, tá? E no capítulo 42, do versículo 1 a 6, narra assim: então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó começa como o homem que conhecia Deus, era reto, era íntegro, era irrepreensível, homem que temia Deus e evitava o mal. Próprio Deus disse, não há na terra homem como Jó.
Talvez você comece o livro pensando, então esse cara já conhece Deus o suficiente, ele não pode conhecer mais de Deus. E de repente nós chegamos no capítulo 42, ele dizendo, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Jó descobriu que Deus é o Senhor onipotente do universo, e não ele. Às vezes nós temos uma crise de egocentrismo, achando que tudo gira ao nosso redor, mas não é assim. O mundo não gira ao nosso redor, as pessoas não giram ao nosso redor, nós é que orbitamos o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Jó compreendeu que Deus é soberano, então não há sorte, não há azar, não há acaso em nossa vida. Parou para pensar nisso? Às vezes eu acho engraçado pessoas supersticiosas, né? Teve uma época, há muito tempo atrás, quem tem mais de 40 lembra que o Grêmio ganhava jogo. Tinha uma camisa que o Grêmio usava, quando entrava com aquela camisa, já dizia, o Grêmio não vai perder esse jogo. Era uma camisa degradê, começava com azul, ia para preto, ou preto, ia para azul, mas enfim. Olha, essa camisa aí não vai perder nunca. Até que um dia eu disse para a pessoa do meu lado, então vamos fazer o seguinte, os jogadores ficam sentados, a gente bota as camisas em campo, né? A camisa ganha campo, o jogo. Outra coisa, por que os dirigentes são tão burros de no próximo jogo botar o outro uniforme? Transforma esse aí no oficial, né, cara? Não há azar, não há acaso, não há, porque Deus é soberano. E Jó reconheceu isso. Então a situação dele não era fruto de um acaso, mas de um propósito. Deus é soberano e a situação em que nós nos encontramos hoje não é fruto de um acaso, mas de um propósito. Versículo 3 ele fala, nós somos ignorantes sobre muitas coisas. Ele disse, na verdade eu fiz perguntas sobre coisas que eu não entendia. Na verdade questionei coisas me achando bam, mas eu não sou Deus, tu é. O fato é que eu fiz perguntas sobre coisas que eu não conhecia. Nós somos ignorantes sobre muitas coisas, entre elas o plano de Deus no universo. Quarta coisa que Jó aprendeu, Deus se apresenta a nós de forma mais ampla quando nós humildemente nos aproximamos mais dele, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E a quinta coisa que Jó reconheceu é que quando nos aproximamos de Deus, percebemos o nosso próprio tamanho e nos entregamos a isso. Quero dar para vocês um exemplo do que eu estou tentando dizer para vocês. Já observou o céu à noite num dia sem nuvens? Qual é a coisa mais óbvia num céu da terra que você pode observar à noite num dia sem nuvens? Fala para mim aí. As estrelas? A lua cheia, gente. Ela domina o nosso céu à noite de uma forma absurda. É claro que as estrelas estão lá salpicadinhas, né? Mas a lua, ela não tem nada que se compare a ela, principalmente numa noite de lua cheia, num dia de verão, em que ela se apresenta. Se você conseguir pegar nessa época agora, e for até o mar, ela surge do mar como o sol, e você vai ver ela já à tarde da noite, surgindo lá de trás, e você diz, nossa, ela domina mesmo o negócio. Ela é tão poderosa que a atração que a lua faz, mexe nas marés que nós temos aqui. A maré cheia e a maré baixa é regulada pela gravidade da lua interferindo na terra. Parou para pensar nisso? A gravidade dela é tão forte que ela chega a atrair corpos d'água daqui da terra para ela. Se você tiver que voar da terra para a lua, você só precisa fazer metade do caminho, porque nessa metade do caminho você está se livrando da gravidade da terra. Quando você fez metade do caminho, a lua começa a te puxar para lá. Por isso é possível nós irmos à lua. Então olha só que legal isso. A lua é algo fenomenal.
Esse algo fenomenal que nós enxergamos aqui, ele está a 384.400 quilômetros de nós. Anota isso, 384.400 quilômetros. A Lua tem de diâmetro, cerca de 3.500 quilômetros. Ou seja, para sair de um extremo da Lua, atravessar ela, não é a circunferência, o diâmetro dela é de mais ou menos 3.500 quilômetros, 3.440 e alguma coisa. Fantástico, né? Tão fantástico que quando a Lua vai circular e vai ficar entre o Sol e a Terra, ela consegue fazer um eclipse do Sol. Ou seja, ela consegue apagar o Sol durante alguns minutos enquanto ela está em trânsito entre a Terra e o Sol. Eu lembro que eu fiz uma vez uma pesquisa, tinha um eclipse solar, a professora de ciências ia tratar do eclipse, um dia eu e um amigo meu chegamos e professora, tu libera nós no dia do eclipse? Elas, pronto, lá vai gazear de novo. Era, mas com uma boa intenção. Nós fomos até o telhado do nosso vizinho, colocamos um vidro de máscara de solda numa câmera que o pai dele tinha. Na época, para você ter uma câmera filmadora, tu tinha que ter assim, uau, tinha que ser muito rico, né? E aí a gente conseguiu uma máscara de solda, colocamos o vidro na máscara de solda, fixamos, apontamos para o sol, ficamos lá tomando Coca-Cola, comendo salgadinho, e a galera na sala de aula, e nós dando risada. Mas nós gravamos e na outra aula apresentamos o vídeo numa fita cassete que a gente colocou, ficou assim, show de bola. É um VHS, isso aí, fita cassete não, VHS. Meu colega levou o videocassete dele para a escola não tinha videocassete na época. Tinha só televisão, levamos lá, mostramos, ganhamos 10 em ciências, não precisamos fazer mais nada durante o ano inteiro. Mas, pô, a gente já foi pioneiro, que isso, né? Ela conseguiu eclipsar o Sol. Sabe o que é o Sol? Simplesmente uma estrela que está a 140.600 quilômetros de distância. Ou melhor, 149.600.000 quilômetros de distância. Mais ou menos arredondando 150 milhões de quilômetros. Sabe qual é o diâmetro do Sol? Incríveis 1.392.700 quilômetros. Parou para pensar quantas vezes ele é maior que a Lua? Eu falei que a Lua tem 3.440 e alguma coisa. O Sol tem 1.400.000 quilômetros. Ele é muito maior. Mas sabe por que a Lua consegue fazer um eclipse quando ela passa entre a Terra e o Sol? Por causa da distância. Embora o Sol seja muito maior que a Lua ela é 4 vezes menor que a Terra. O Sol é 100.000 vezes maior que a Terra. Ela consegue eclipsar porque ela está mais próxima de nós. Sabe por que às vezes o teu emprego, os teus bens, a tua família e as coisas que você tem conseguem eclipsar Deus na tua vida? Porque você está mais perto deles do que de Deus. Assim como a Lua, um corpo muito menor do que a Terra, consegue tampar o Sol por alguns momentos, muitas vezes as coisas que nós temos perto de nós aqui na Terra, se não estamos próximos de Deus, vão apagar o brilho dele em nossa vida. E nós vamos passar a viver a nossa vida por essas coisas. Porque assim como eu falei, a própria Lua influencia na maré da Terra, ou seja, ela tem uma gravidade importante. Também, às vezes, essas coisas que trazemos como importantes, que são apenas satélites da nossa vida, mexem com a gravidade das coisas que nós temos aqui, e nós acabamos dedicando muito mais tempo a elas. Agora eu vou dizer para você, sabe por que a Terra está onde ela está? Por causa do Sol. Sabe por que a Terra tem vida nela? Porque o Sol está iluminando e possibilitando a existência de vida, água líquida e tudo mais aqui na Terra. Fotossíntese ou qualquer coisa assim. Não é por causa da Lua.
Mas às vezes, na minha vida, eu estou mais preocupado com as luas ao meu redor do que com o sol que realmente está fazendo as coisas. É por isso que Jó chega no final da vida dele dizendo: eu pensei que eu te conhecia, agora eu te conheço melhor. Por quê? Porque eu estou mais perto de ti. Porque eu não tenho mais nada daquilo que girava ao meu redor. Os meus bens que eu tinha que levantar de manhã e dizer: gente, para onde é que eu vou levar esse rebanho? Ó, a seca está braba, vou ter que levar o rebanho para lá. Será que lá vai ter pasto? Será que alguém já botou os animais lá para pastar? Será que quando eu chegar eu vou ter que pedir espaço para esse cara? Será que vai ter poça onde eu vou levar os bichos? Puxa, tudo isso está me consumindo assim veementemente. E os meus filhos foram fazer festa hoje? Puxa vida, foram fazer festa. Será que fizeram alguma coisa errada? Será que eu preciso interceder por eles em alguma coisa? Ah, nossa, isso aí está me tirando o sono. E Jó talvez estivesse muito ocupado com as luas ao seu redor. Não é assim comigo? Ah, puxa, o carro está na hora de fazer revisão. Que coisa, estou preocupado, será que vou ter dinheiro? Tem revisão, IPVA, aí vem junto com o IPTU, aí vem todos esses impostos aí, e olha só essa seca, amanhã eu vou pagar mais caro o tomate lá no mercado, e a carne, olha só o preço que está a carne, estou virando vegano, não por opção própria, mas porque não tem outra opção, mas mesmo assim, daí tu vai comprar a vagem, tu vai comprar o alface, vai comprar o tomate, está tudo caro, eu vou ter que virar faquir. Não vai ter jeito, vou ter que comer só uma refeição por dia, tá brabo, tá difícil, e a escola? Pá, e agora vem comprar material, comprar uniforme, e aí tem que pensar no transporte da escola, e as coisas começam a tomar conta da nossa vida. Porque essas luas todas, às vezes nos impedem de olhar para Deus. E eu não estou dizendo, então, agora abandona tudo, chega em casa, mata a tua família, vende tudo que tu tem. Eu só estou dizendo o seguinte: te aproxima de Deus e Ele vai ser muito maior do que essas coisas que têm ocupado a tua mente. Te aproxima de Deus, independente do que Ele te dá ou do que Ele te tira, do que Ele não te dá, porque Ele é o Senhor da tua vida. Não permita que, assim como a lua faz um eclipse sobre o sol em nossa vida, as coisas que nós queremos, ou que temos, ou que não temos, eclipsem a presença de Deus ao nosso redor. Vamos nos aproximar mais desse Deus. Vamos fazer como Jó. Vamos, quem sabe, chegar a cada final de semana dizendo: eu achei que eu conhecia Deus, agora eu conheço mais. Agora eu conheço muito mais. Nós só temos dois caminhos: ou andar na direção de Deus e conhecê-lo cada vez mais, ou circularmos numa órbita cada vez mais distante de Deus, até que Ele se torna uma pequena luzinha, longe, quase imperceptível. Eu quero que em 2022 nós façamos o primeiro caminho, nos aproximemos de Deus, e Ele se torne tão grande ao nosso redor, que Ele vai ofuscar tudo o que nós temos. E Ele vai ser o principal ponto de nossa vida, porque é Ele que nos dá significado, e não aquilo que ganhamos do berço até a sepultura. É Ele que nos dá significado, independente de quantas pessoas temos ao nosso redor. É Ele quem leva soberanamente nossa vida, independente do que temos e do que não temos mais. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a história de Jó. Agradecemos as palavras que foram escritas nesse livro de sabedoria. As palavras que nos mostram um homem que talvez pensasse que sua vida estava tranquila. Mas mal sabia ele que tu ia usá-lo como teu advogado de defesa, para nos mostrar quão grande tu és, quão soberano tu és,
e que Tu tens planos em nossas vidas que vão além do nosso controle e daquilo que sabemos. Então, Senhor, que possamos nos entregar nas Tuas mãos, Te conhecer cada vez mais, nos aproximarmos cada vez mais de Ti, para que nada ao nosso redor possa apagar a Tua luz que brilha em nós. Que Tu sejas o maior astro do nosso céu, que não haja concorrente algum, para que a gente possa se satisfazer com o propósito real de nossa vida, que é Te conhecer e Te amar e desenvolver um relacionamento contigo. Que 2022 possa ser o ano em que vamos conhecer a Deus muito maior do que 2021, do que 2020, do que 2019, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti. É isso que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.